Irmãos e irmãs em Cristo, prezados amigos do núcleo das aldeias de vida de Campo Belo. Mais uma vez nós temos a alegria de nos encontrarmos para meditarmos sobre os ensinamentos da Palavra de Deus. E nesse 17º domingo do tempo comum, a Igreja nos apresenta para a nossa reflexão um trecho do Evangelho segundo São Mateus. Está no capítulo 13, versículos 44 a 52. E nesta passagem do Evangelho, Jesus nos conta uma pequena parábola. Ele fala de um homem que estava trabalhando num campo. E enquanto ele trabalhava, ele descobriu um tesouro enterrado, escondido naquele campo. Cheio de alegria, o homem volta para sua casa, vende todos os seus bens para comprar aquele campo onde havia o tesouro escondido. Que ensinamentos podemos tirar para a nossa vida a partir desta parábola? Primeiramente, Jesus fala de um tesouro escondido. Tesouro escondido aqui nos faz lembrar que as verdadeiras riquezas da vida são aquelas coisas que nós vivemos na simplicidade, na discrição e às vezes até no ocultamento em nosso dia a dia. O essencial é invisível aos olhos, diz o livro do Pequeno Príncipe. Por isso basta lembrarmos, por exemplo, a riqueza do nosso convívio familiar, no ocultamento dos nossos lares, o convívio com os amigos, o bem que podemos fazer aos outros, às vezes na discrição, sem chamar atenção para nós, apenas pelo prazer de poder servir. Servir ao próximo faz bem para a gente mesmo. Segundo, Jesus diz que aquele homem se encheu de alegria quando descobriu aquele tesouro. Ou seja, quando ele descobriu o essencial na vida, ele então pôde viver uma alegria verdadeira. De fato, quantas vezes ao longo da vida a gente passa a vida correndo atrás de tantas coisas grandiosas, extraordinárias, e nos esquecemos de viver a essência da vida, as coisas essenciais, aquilo que realmente vale a pena, aquilo pelo qual vale a pena a gente investir o nosso tempo, nossos afetos e as nossas energias. Santo Agostinho diz que só aquilo que faz o homem ser bom é capaz de fazê-lo feliz. Em terceiro lugar, diz Jesus que o homem vendeu tudo o que tinha, abriu mão de tudo para adquirir aquele campo onde estava o tesouro. Esse homem, então, quando descobre aquilo que é essencial na vida, ele tem uma atitude sábia. Ele abre mão de tudo o que é superficial, tudo o que é passageiro, tudo o que é supérfluo, para conquistar aquilo que realmente é a essência da vida. E nós temos muito que aprender sobre isso também. A primeira leitura de hoje, extraída do primeiro livro de Reis, nos dá um exemplo. Nos fala sobre a história do rei Salomão. Diz a primeira leitura que quando Salomão se tornou rei de Israel,
ele se sentia muito imaturo e incapacitado para aquela missão tão grande. Então ele fez uma oração a Deus e pediu a Deus que desse a ele um coração compreensivo, capaz de governar e de discernir entre o bem e o mal. Esse pedido de Salomão é muito significativo. Primeiramente, ele pede a Deus um coração compreensivo. É o que nós também precisamos. Saber compreender a vida. E às vezes aceitar com serenidade e conviver com tranquilidade com certas coisas da vida. Segundo, ele pede a Deus um coração capaz de governar. E às vezes nós precisamos pedir a Deus também essa capacidade de governar, mas não aquilo que está à nossa volta primeiramente, mas governar a nós mesmos. Pois de nada adianta a gente querer ter controle sobre tudo e todos, quando não temos controle sobre nós mesmos antes de tudo. Governar os nossos impulsos, nossos ímpetos, para que não venhamos a fazer o mal para nós mesmos. Depois, diz aqui que Salomão pede a Deus a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Ao longo da vida, no nosso dia a dia, precisamos também fazer muitas escolhas, muitas decisões que precisamos tomar. Então é preciso pedir sempre a Deus esta capacidade de direcionar nossa vida, nossas escolhas, naquilo que nos leva ao bem para nós mesmos e para os outros. E diz aí, na primeira leitura, que Deus se admirou com o pedido de Salomão. Por quê? Porque Salomão não pediu longos dias de vida, não pediu riquezas e nem a morte para os seus inimigos. Salomão não pediu longos dias de vida, porque de nada adianta a gente ter uma vida longa se a gente não vive bem, se a gente não vive de verdade, se a gente não vive com sabedoria. Por isso Salomão pediu antes de tudo a sabedoria para bem viver. Depois, Deus diz que Salomão não pediu riquezas, porque também não adianta a gente ter tudo na vida se a gente não tem alegria de viver. Por fim, Deus se admirou porque Salomão não pediu nem a morte dos inimigos, porque na verdade, muitas vezes, o maior inimigo que nós podemos ter na vida somos nós mesmos. Quando nós nos sabotamos, quando nós fazemos o mal para nós mesmos, buscando coisas nefastas na vida. Por isso, às vezes é preciso pensarmos que quem às vezes faz o mal para a nossa vida, antes de tudo, são as nossas próprias escolhas e decisões, sem a devida sabedoria, prudência e serenidade. Por isso, irmãos e irmãs, neste 17º domingo do tempo comum, peçamos a Deus que nos dê esta graça de descobrir o tesouro, aquilo que realmente é o essencial na vida, e termos a sabedoria para buscá-lo, como Salomão. E depois, no final do Evangelho de hoje, Jesus ainda conta uma segunda parábola pequenina. Ele fala que um homem, colecionador ou vendedor de pedras preciosas, ele descobre no mercado uma pérola muito preciosa. Então ele vende também tudo o que tem para comprar aquela pérola. É interessante nós notarmos que a pérola, ela é produzida pela ostra lá nas profundezas do mar, no silêncio do mar. Isso nos ensina o seguinte:
a verdadeira riqueza da nossa vida, às vezes está lá na profundidade, na simplicidade. E se queremos buscar a sabedoria, devemos mergulhar na profundidade de nós mesmos, porque ali nós nos encontraremos com a maior riqueza, que é Deus. Deus que habita o profundo da nossa alma. Ali nós nos encontraremos com Ele, no silêncio, para adquirirmos a sabedoria para bem viver. E é isso que nós somos chamados a viver de modo especial nestes tempos, quando muitas vezes não temos nossas celebrações, nossos encontros comunitários, mas devemos saber que lá no profundo de nós mesmos também podemos nos encontrar com Deus, que nos fala e nos ensina a direcionarmos a vida com sabedoria e com as luzes do Espírito Santo, para que possamos também ser felizes, vivendo a vida em sua essência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.